Presidente Trump promete interromper a prática de doações bilionárias à Universidade Harvard. Na Flórida, mais de 30 chamadas para o 911 são registradas do Centro de Detenção Alligator Alcatraz. Ex-presidente Jair Bolsonaro diz não ter dúvida que será condenado e preso em julgamento do STF. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump usou a rede social Truth para se pronunciar sobre a ação judicial da Universidade Harvard contra o governo. A Universidade Harvard contesta na justiça cortes de 2,6 bilhões de dólares de verbas do governo. Após uma audiência nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump fez duras críticas à juíza do caso, indicada pelo governo Obama. Em um trecho, Trump sugeriu que Harvard tem 52 bilhões de dólares depositados no banco. E ainda assim, abre aspas, eles são antissemitas, anticristãos e anti-americanos, fecha aspas. Por fim, Trump diz que, após a decisão judicial, o governo vai apelar imediatamente e vencer, além de prometer interromper a prática de doações bilionárias para a Harvard. Na Flórida, o número de chamadas para o 911 de dentro do polêmico Centro de Imigração Alligator Alcatraz tem chamado a atenção. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Pelo menos 34 chamadas de emergência foram feitas ao 911 diretamente do centro de detenção instalado nos Everglades, conhecido como Alligator Alcatraz, segundo um relatório da Freedom of Information Act aos bombeiros que atendem a região. Os registros teriam ocorrido no período entre 1º e 18 de julho. Das 34 chamadas, 2 foram para atendimentos médicos e 8 relacionadas a pedidos de suporte especial e orientação jurídica. E 11 foram classificadas como problemas desconhecidos, o que levanta alerta sobre falhas na categorização e urgência dos pedidos. Ainda de acordo com o relatório, os relatos falam de esgoto transbordando, alimentação inadequada e falta de acesso a remédios e advogados. Organizações de direitos humanos classificam as condições como desumanas. O governo estadual ainda não comentou sobre o assunto. Ainda sobre o Alligator Alcatraz, o governador Ron DeSantis voltou a defender o local sobre supostos impactos ambientais. DeSantis afirmou que a estrutura foi montada em uma antiga pista de avião e que o projeto tem impacto zero sobre o ecossistema local. Já os grupos ambientalistas falam em possíveis danos duradouros por conta da movimentação de veículos, presença humana e a alteração da paisagem natural. A polêmica aconteceu durante uma coletiva na sexta-feira em Marco Island, durante o anúncio de um novo acordo com o Departamento do Exército dos Estados Unidos para acelerar a restauração dos Everglades. Trata-se do projeto do Reservatório da Área Agrícola dos Everglades, o EAA. Segundo o DeSantis, a parceria com o Exército deve garantir investimentos estratégicos e resultados mais rápidos na recuperação ecológica do maior pântano tropical do país. E mais um ataque de tubarão foi registrado na praia de New Smyrna. Desta vez, um surfista de 18 anos foi mordido no pé enquanto surfava na área que é conhecida como a capital mundial de ataques de tubarão. O incidente aconteceu na tarde de sexta-feira, quando um tubarão atacou o pé do surfista e o arrastou por cerca de 4 metros antes de soltar. O jovem, identificado como instrutor de surf, foi socorrido, passou por cirurgia e permanece internado sem risco de morte. Esse foi o 4º ataque de tubarão registrado no condado de Volusia só neste ano. Especialistas afirmam que as espécies comuns na área, como blacktip e spinner, normalmente liberam a vítima após o ataque. E um avião monomotor fez um pouso de emergência na rodovia 44 em New Smyrna na manhã de sábado. O piloto, o único ocupante da aeronave, conseguiu pousar com segurança depois de ter um problema não especificado. Ele não ficou ferido. A pista também não ficou danificada, mas o incidente causou interrupção temporária no trânsito local. A Administração Federal de Aviação, a FAA, abriu uma investigação
para apurar as causas do incidente. E um carro foi flagrado por câmeras de segurança atingindo a frente de um estabelecimento no centro de Orlando. O motorista fugiu. O incidente aconteceu por volta das 4 da manhã de domingo. Testemunhas relataram que o motorista fugiu do local sem dar explicações após o ocorrido. A polícia investiga o caso como direção sob influência de álcool ou drogas, mas, até agora, o homem não foi identificado e nem localizado. A batida destruiu vidros, parte da estrutura interna e colocou em risco apartamentos que ficam na parte superior da estrutura. A seguir, Eduardo Bolsonaro nega renúncia ao cargo de deputado federal após o fim de licenciamento. Até já! O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. E por enquanto, nenhum dos magistrados se manifestou oficialmente após ter o visto revogado pelo governo Trump na sexta-feira. Já o presidente Lula classificou a ação como, abre aspas, inaceitável e arbitrária, fecha aspas. O governo Trump avalia que a atuação do STF fere a liberdade de expressão nas redes sociais e impacta diretamente a atuação das Big Techs. A justificativa do governo americano para o cancelamento dos vistos é de que o Brasil pratica censura e promove caças bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida de revogação de vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, já foi aplicada em outros momentos contra empresários da Nicarágua, militares da Rússia e parlamentares da Coreia do Norte. E em meio às sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e proximidade do tarifaço entrar em vigor, o presidente Lula vai ao Chile para discutir defesa da democracia e combate à desinformação. O encontro também contou com líderes da Colômbia, Espanha e Uruguai. No domingo, os mandatários assinaram e publicaram uma carta. No texto, os líderes afirmam que vão agir com, abre aspas, convicção frente àqueles que pretendem enfraquecer a democracia e suas instituições, fecha aspas. Em discursos e entrevistas sobre o tema, Lula defendeu assiduamente a soberania nacional brasileira em meio à crise com os Estados Unidos. E o deputado federal licenciado do PL, Eduardo Bolsonaro, usou as redes sociais para afirmar que não vai renunciar ao cargo.
O prazo de licenciamento de 120 dias terminou no domingo. A partir de agora, as faltas do parlamentar passam a ser contabilizadas. De acordo com a instituição, Eduardo pode perder o mandato se não comparecer sem justificação a 1/3 das sessões ordinárias. O deputado passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, pela atuação junto ao governo norte-americano. Na sexta-feira, dia 18, o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma ação da Polícia Federal. E, além de ser obrigado a usar tornozeleira, ficou proibido de falar com Eduardo por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E em entrevista exclusiva à Reuters, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou do processo em que é réu por tentativa de golpe e sobre as últimas sanções do STF. Acompanhe. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse à Reuters que não tem dúvidas de que será condenado e preso em ação do Supremo Tribunal Federal, STF. A declaração foi feita durante uma entrevista na sede do Partido Liberal em Brasília, após ele ser alvo de uma operação da polícia determinada por Alexandre de Moraes, ministro relator de todos os processos contra ele no STF. Tem uma certa ascendência dos demais. Então, eu não tenho dúvida da condenação. Bolsonaro também falou sobre as medidas judiciais adotadas contra ele e classificou o uso de tornozeleira eletrônica como uma suprema humilhação. Ele ainda teceu críticas à proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O ex-presidente classificou Alexandre de Moraes como um ditador brasileiro e disse que o governo Lula busca o confronto com os Estados Unidos, ao citar as tarifas comerciais de 50% impostas ao Brasil pelo governo Trump. Caso tivesse o passaporte, pediria uma audiência para o presidente Donald Trump, pediria, tá? E ele concedendo ia conversar sobre questões do Brasil. Agora, todos os países que sofreram algum tipo de taxação foram para a negociação. O Lula até hoje não conversou com o Trump. O que me parece que eles querem o confronto. Jair Messias Bolsonaro é réu em um processo no STF, acusado de participar de um suposto golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial de 2022. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal divulgou que o resultado da perícia do pendrive apreendido na casa de Bolsonaro na sexta-feira revelou conteúdo irrelevante para prosseguimento da investigação. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E uma aeronave de treinamento da Força Aérea de Bangladesh caiu em área urbana. 20 mortes foram confirmadas. O avião de treinamento da Força Aérea teria apresentado falha logo após a decolagem, no início da tarde desta segunda-feira, no horário local. Segundo autoridades militares de Bangladesh, a aeronave caiu em uma escola da capital Dhaka. Entre os mortos estão o piloto e 19 pessoas, a maioria estudantes. O acidente, que é considerado o mais mortal da cidade, deixou ainda cerca de 170 estudantes feridos. O governo anunciou uma investigação para apurar as causas da queda da aeronave. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.